Olá, bom dia. Bom, enorme prazer estar aqui com todos vocês, dando início ao nosso terceiro Fórum Oncoguia, para discutir, né, os desafios e as prioridades do câncer de pulmão. Espero que todos vocês estejam bem, e eu já vou dar início, então, aqui à minha apresentação. Vou só compartilhar a minha tela. Espero que vocês estejam visualizando aí. Então, para quem não conhece, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. O Onco é uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, fundada em 2009. Então, para mim, hoje está sendo um dia bem especial, porque ontem a gente completou 11 anos de aniversário, né, 11 anos aí com essa missão, com esse propósito diário de ajudar o paciente com câncer a viver mais e melhor. Para isso, nós literalmente, né, usamos e abusamos de todas as estratégias de educação, de apoio, de defesa de direitos, para a gente conseguir cada vez mais auxiliar para que o paciente seja protagonista desse momento da vida dele. Claro que dentro do seu próprio limite, escolhendo aquilo que ele prefere, e justamente pelo nosso envolvimento, né, olhando com muito cuidado e muita responsabilidade para os principais desafios e necessidades desse paciente, é que a gente está muito envolvido com o cenário onde ele está inserido. E aí, então, justamente por isso, utilizando diferentes estratégias de advocacy, a gente trabalha nesse cenário oncológico para que ele seja mais justo, mais sustentável e mais efetivo. Tá bom? Uma rápida apresentação do Oncoguia. Olhando um pouco para a questão do câncer de pulmão, hoje as nossas prioridades, né? Então, tem sido cada vez mais dar visibilidade ao tema, utilizando dados, ampliar a discussão sobre o diagnóstico precoce, batalhar para que o melhor cuidado seja garantido ao paciente de câncer de pulmão e para o paciente especificamente mostrar a ele que ele não está mais sozinho, sempre oferecendo apoio e muita informação de qualidade. Opa. Chegamos então ao nosso terceiro fórum Oncoguia de câncer de pulmão. Olhando um pouco para o nosso fórum, o que a gente pensou para a agenda, né? Então vamos conhecer, né, por meio dos nossos convidados especialistas, os desafios e as prioridades do cenário. Vamos olhar, claro, né, de que forma que a pandemia afetou também o cenário do câncer de pulmão. Vamos conhecer dados e vamos, né, aprender a utilizar esses dados, de que forma que eles podem influenciar para que as nossas políticas sejam cada vez mais criadas com base em evidências. Vamos entender o papel do pneumologista, vamos olhar para as prioridades da patologia e do diagnóstico molecular, vamos entender de verdade, né, qual é o tratamento adequado para quem de verdade pode se beneficiar, e claro, olhando sempre para a saúde suplementar e para o SUS, e a gente traz também a voz do paciente do câncer de pulmão para fechar aí a nossa manhã, olhando para todos esses diferentes pontos. O que eu quero trazer já de cara para vocês, né? Então, lembrar que em 2019, junto com o André, que é o responsável pela plataforma ClickSUS, e hoje o André, né, com muito orgulho, faz parte aqui da nossa equipe Oncoguia. O André tá responsável pela nossa área, que a gente acabou de lançar, que é a nossa área de dados e de Real World Evidence. A gente lançou, então, em 2019, o Radar do Câncer de Pulmão, que eu quero muito que vocês acessem, né? Então, o link é esse aqui, é o radardocancer.org.br, com esses objetivos. Então, auxiliar na transparência da gestão pública, contribuir para que a sociedade também possa fiscalizar essa gestão pública, incentivar cada vez mais que as políticas públicas sejam mais efetivas e realmente baseadas em evidência, e, sem dúvida, propiciar o aprimoramento da qualidade dos dados governamentais. Então, o radar, ele nada mais é do que a gente pega o dado público que já está disponível e a gente, né, faz com que ele se torne mais, acho que
compreensível. Então, por favor, né, eu trago aqui agora uma atualização dos nossos dados do câncer de pulmão de 19, trago agora uma foto dos dados que a gente tem agora para 20, mas acessem o radar para que vocês também possam ali, né, brincar com os gráficos, tirar suas próprias conclusões, ler as nossas análises e também, de alguma forma, que esses nossos dados possam contribuir para o seu trabalho no dia a dia. Então, vamos olhar, vamos começar conhecendo aí os números do câncer de pulmão. A gente sabe que o pulmão no Brasil, ele é o quarto tipo de câncer mais comum, né? Então, no mundo, é o primeiro lugar de novos casos, né? No Brasil, quarto em novos casos, no mundo, primeiro. E, gente, acho que aí a gente já começa a trazer um ponto muito sério, que é o primeiro lugar no Brasil e no mundo em óbitos, né? Então, aqui eu estou trazendo fontes do INCA e do Globocan. Já pulo, né, imediatamente para alguns dados que a gente já tem no radar com fonte DataSUS. E aqui é o que aconteceu, gente, com as biópsias, né? Então, trazendo especificamente dados de algumas biópsias de câncer de pulmão, para o câncer de pulmão, a gente tem que... Deixa eu ver. A gente já mostra, então, que no mesmo período, de março a agosto de 2019, a gente viu aí, né, um número de 1.190 biópsias que foram realizadas, a gente já vê, então, uma queda de 25% das biópsias neste mesmo período, neste ano de 2020, né, caindo aí para 885 biópsias, e, né, lembrando que essa é um procedimento super importante, que é o que fecha aí o início do diagnóstico do câncer de pulmão. Daqui a pouco a gente vai aprender mais com os nossos especialistas. Já temos aí um dado bem preocupante de impacto da pandemia no câncer de pulmão. Outro dado, né, que acho que muito mais sério e que também a gente não pode deixar de lado, olha esse aqui, gente, é o número de novos pacientes que iniciaram seus tratamentos. Então, a gente está falando de 9 mil, né, uma média aí de 9.200 pacientes, praticamente, né, 9.500 pacientes nos últimos 5 anos, que iniciaram seus tratamentos no SUS, e olha só a queda de 30% do impacto na pandemia nesse número de novos pacientes que iniciaram seus tratamentos no SUS, tá? Esse acho que é um segundo dado bem preocupante, que também podemos guardar para a gente discutir um pouquinho mais com os nossos especialistas. Aqui é um dado que mostra a relação de novos pacientes em tratamento com a idade de 35 e 49 anos, né? Então, a gente vê uma queda entre os pacientes dessa faixa etária. Por um outro lado, a gente vê, né, então, os novos pacientes acima de 50 anos aumentando, né, ano a ano, a gente vê um aumento aí né, do paciente de câncer de pulmão. Esse é outro dado, né, gente, que eu acho que talvez seja o mais grave de todos, que isso aqui é a média também dos últimos anos, e que nos mostra, né, que o estadiamento 3 e 4, então 85,6% dos pacientes, neste momento do início do tratamento sistêmico, estão nesses estágios da doença, tá? Acho que aqui do lado a gente tem a tabelinha do que significa descobrir a doença em cada um desses estágios, mas eu também vou deixar para depois a gente ouvir essa discussão com os nossos especialistas. Acho que para mim, de todos os nossos números, esse é realmente o mais preocupante, e eu acho que é esse que tinha que ser o nosso foco para a gente mudar essa realidade. Aqui é o dado da lei dos 60 dias, então a gente vê aí uma melhora na lei dos 60 dias nos últimos anos, e eu acho que vale uma reflexão nossa aqui, que talvez, né, colocar o paciente em quimioterapia seja mais fácil, né, já que a gente já viu que ele está chegando num estágio tão avançado, a gente sabe que as barreiras maiores, elas estão realmente no acesso à cirurgia, à radioterapia, e realmente talvez para os centros de oncologia
o início do tratamento com quimioterapia não seja tão difícil, e aí a gente acaba conseguindo colocar isso mais rápido. Gente, eu tô com o meu tempo aqui quase que acabando, mas eu quero que, assim, a gente tenha esses dados. A gente tem dados de custo médio por diária de internação, a gente tem da taxa de mortalidade hospitalar, tudo isso está lá dentro do radar e acho que mostra muito, né, uma situação muito desigual e muito diferente por todo o Brasil. Então, eu de verdade convido vocês a entrar lá, acessar o site e brincar com os dados. Aqui é um dado com relação a hábito de fumar, né? Então, um paciente que era ex-fumante, fumante, então também vale a pena a gente olhar com calma para isso. O que a gente vê, então, é que tem uma situação muito grave, né? Esse 85,6% dos casos avançados, como eu disse, acho que precisa ser esse o nosso foco, afinal de contas, a gente tem muitos avanços no diagnóstico e no tratamento, e lembrar, né? Então, de que adianta todos esses nossos avanços no diagnóstico e no tratamento se o paciente de câncer de pulmão não estiver realmente se beneficiando de tudo isso, né? Acho que essa tem que ser um ponto bem importante de discussão. O Onco vem fazendo muita coisa focada para o paciente, a gente tem a nossa página no portal, a gente tem galeria de vídeos, o nosso Ligue Câncer, ele está à disposição para todos os tipos de paciente, sempre com essa frente, né, de oferecer a informação mais atual, mais adequada, muita informação relacionada aos direitos dos pacientes, sempre a nossa principal demanda. Aqui os nossos fóruns anteriores, né, grandes amigos sempre com a gente, discutindo o tema. Muitos vídeos educativos com foco em medicina personalizada, afinal né, o ponto central aqui, quando a gente fala das novidades do câncer de pulmão. Esse ano a gente fez muitas lives já interativas, trazendo a voz do paciente, trazendo a voz do especialista. Temos os nossos materiais impressos, tanto para o médico quanto para o paciente. E a gente está, então, agora em novembro, lembrando que novembro é, né, um mês de conscientização do câncer de pulmão também, né, só Novembro Azul. E a gente está com a nossa campanha explicando para o paciente, então, detalhes sobre a doença, detalhes sobre o que é importante ele saber, novidades do tratamento, dicas de qualidade de vida, e a gente está, inclusive, com uma ação que pede para que as pessoas, né, então, de forma bem lúdica e brincando de forma leve, para que a gente pinte, cada um de vocês, aí já convido vocês para que cada um de vocês pinte o seu pulmãozinho ou escreva qual é a importância do seu câncer de pulmão e poste nas redes sociais para a gente ampliar, né, a importância e dar mais visibilidade para as questões do câncer de pulmão, então, no Brasil. E esse aqui, gente, para mim não tem como encerrar essa apresentação sem mostrar a carinha dos nossos embaixadores do câncer de pulmão, que hoje a gente está aqui com a Cláudia, que vai contar um pouco da história dela. Mas esse foi um desafio que a gente se colocou do ano passado para cá, que era a gente precisa, né, uma das coisas que a gente mais ouve dos pacientes é onde estão os pacientes de câncer de pulmão, e a gente encontrou, e eles seguem com a gente, né, ampliando a visibilidade da doença, contando como eles estão, né, trazendo aí a importância e o quanto realmente a realidade desses pacientes já mudou, né, e está mudando cada vez mais.